A grande imprensa tentou, como sempre, passar pano para Moraes, mas eles deixaram vazar nas entrelinhas ali a razão secreta do prende e solta do Mauro Cid. É perda de visto, é congelamento de bens, é impossibilidade de fazer transações que participem agentes americanos, enfim, e toda aquela coisa que é a pressão que eu entendo que é uma pressão forte, onde a Alexandre de Moraes não vai ter controle, e aqueles que se aventurarem a seguir o caminho do Moraes estarão sujeitos a sofrer o mesmo tipo de coisa. Eu me arrisco até a dizer que o Moraes servirá para os americanos do governo Trump como exemplo de como se combater, um juiz tirano como ele era. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vazam duas razões secretas de Moraes para soltar Cid logo após prendê-lo. É isso mesmo. Num lance inédito, logo após mandar prender Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes revogou a medida judicial. A prisão de Cid ameaçava destruir a própria narrativa do STF, da PF e da PGR sobre a tal trama golpista. Na realidade, existe um mero jogo político por trás disso tudo. Não estamos falando de justiça, mas sim de cálculo político. As razões secretas foram esclarecidas pelo ex-procurador da República Deltan Dallagnol. Moraes e o STF precisam de Mauro Cid. A anulação da delação enfraquece toda a farsa. Veja o vídeo. O ministro Alexandre de Moraes não quer que você saiba por que ele mandou soltar Mauro Cid, mas eu vou contar pra você agora qual é a razão secreta, ou melhor, quais são as duas razões secretas que fizeram o ministro voltar atrás e soltar o Cid logo depois de ter prendido ele ontem. Gente, ontem foi um dia estranhíssimo, um dos dias mais estranhos desses últimos 6 anos de regime de censura de Alexandre de Moraes. Por qual motivo um ministro do STF prende e solta em poucas horas um colaborador da justiça? Como é que pode haver fundamentos para preventivo uma hora e, minutos depois, não ter mais? Puf! O que aconteceu, hein? A grande imprensa tentou, como sempre, passar pano para Moraes, mas eles deixaram vazar nas entrelinhas ali a razão secreta do prende e solta do Mauro Cid, e eu vou decifrar isso junto com você agora, lendo essa matéria aqui da Renata Agostini que saiu no jornal O Globo. Acompanha aí comigo. Moraes mandou prender Cid de madrugada, mas decidiu dar chance a ex-ajudantes de ordem se explicar antes. Nossa, como Moraes é bonzinho, né? Que ministro magnânimo, que anjinho, que amor de pessoa que é esse ministro Moraes. Puxa vida, ele resolveu dar uma segunda chance para o Mauro Cid, que já foi pego mentindo várias vezes. Que alma boa, que pessoa de bom coração, que ministro mais iluminado, que juiz repleto de justiça. Só que não, né, gente? Dá vergonha alheia ler uma matéria dessa. Sinceramente, é evidente o pano que a grande imprensa tenta passar para o Moraes e como os jornalistas sempre querem fazer o ministro ficar sob a melhor luz possível, sempre interpretando as ações de Moraes como se fossem tomadas com as melhores intenções do mundo, orientadas com o desejo de proteger e salvar a democracia. Mas isso é ridículo, porque como eu vou mostrar para vocês, lá no final, o próprio texto da coluna vai desmentir a manchete. Mas bora começar do início. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. A Polícia Federal estava prestes a prender Mauro Cid quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, avisou a cúpula do órgão que deveria aguardar, porque a medida seria revogada em instantes. Agentes se preparavam para se dirigir à residência do ex-ajudante de ordens no setor militar urbano, em Brasília, mas foram avisados de que o mandado seria apenas para uma busca e apreensão. Gente, que estranho. Os agentes da polícia nem deviam entender o que está acontecendo. Como que uma ordem de prisão se transforma em uma ordem de busca e apreensão assim, plá? A PGR pediu a prisão do Cid e do ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, porque supostamente eles estariam agindo em conluio para conseguirem um passaporte português para o Cid. O que, em conjunto com a informação de que a família do Cid saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, teria sido um indício de uma suposta intenção de fuga do Cid. Mas, como eu mostrei para vocês aqui no canal ontem, isso é uma grande balela, porque não existe essa história de alguém emitir um passaporte para um terceiro, em benefício de outra pessoa. E a família do Cid tinha data de volta para o Brasil. Então faltavam provas aí minimamente consistentes de uma intenção de fuga por parte do Cid que justificasse a prisão. Mas o Moraes decretou. E aí, subitamente, ele mudou de rota. Mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão e ordenou que o Cid prestasse esclarecimentos.
E aqui que está o pulo do gato, a razão secreta para essa verdadeira lambança jurídica de Alexandre de Moraes. Olha aí, a prisão de Cid poderia ser vista como o primeiro passo de uma medida mais gravosa, como a de rescisão da delação, ou seja, você quebra a delação premiada, por exemplo. Além disso, há a avaliação de que a prisão poderia ser associada a relatos de contradições expostas por Cid durante o seu depoimento. O recuo não significa que a situação do ex-ajudante de ordens é boa, mas há um cálculo de que, por hora, é preciso avançar em mais informações. Você prestou atenção nisso aqui? A prisão dele poderia ser associada às contradições, às mentiras que foram expostas. E mais, é preciso avançar em mais informações. Está aqui, gente. As razões secretas para o prende e solta do Cid. Primeiro, Moraes e o STF precisam do Cid. Se o Cid fosse preso, isso seria visto como o primeiro passo de que a delação seria rescindida, ou seja, viria em uma espécie de distrato, ou ainda poderia ser anulada, pior ainda para o STF se fosse anulada. E isso enfraquece toda a acusação e a narrativa do golpe perante a sociedade, por mais que o STF decidisse manter as provas do acordo. E o Moraes quer evitar isso aí ao máximo, afinal, o Cid é a estrela da acusação, é a base de toda a farsa jurídica. E em segundo lugar, se o Cid fosse preso, isso seria imediatamente associado por todo mundo às mentiras já comprovadas do Cid, comprovadas lá atrás e agora comprovadas de novo na quinta-feira pela revista Veja, que provou que ele mentiu tanto na delação quanto no interrogatório, o que complica ainda mais a narrativa do Supremo. Ou seja, gente, Moraes ia prender, mas aí ele pensou melhor nas consequências políticas, processuais e de imagem de uma nova prisão de Cid, as consequências estratégicas para chegar à prisão de Bolsonaro e de todas as pessoas aí associadas, pensou nas consequências aí dessa terceira prisão em um contexto em que ele foi exposto mais uma vez como alguém mentiroso, desleal, que mentiu na delação e mentiu diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. A própria jornalista expôs como Moraes decide com base em cálculos políticos, como ele é na verdade um político de toga e não um juiz. E mais, ele revogou a prisão porque ele quis dar uma segunda chance a Cid, coisa nenhuma. Ele revogou a prisão sim porque ele percebeu a tempo como isso seria desastroso para a narrativa dele mesmo, da PF, da PGR, do STF sobre o tal do golpe. É simples assim. Tá aí, escancarado mais uma vez. Pessoas que se relacionam com Moraes serão atingidas pela Lei Magnitsky, crava Eduardo Bolsonaro. Não é sem razão que a aplicação da Lei Magnitsky é tida como morte civil para o sancionado. E tudo indica que brevemente ela se tornará atormentadora realidade do ministro Alexandre de Moraes. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prevê que, além de Moraes, qualquer pessoa que tenha algum tipo de relação com o ministro poderá ser atingida. Veja o vídeo. No Brasil, eu já não enxergo mais maneiras de você conseguir vencer essa lawfare, esse ativismo dentro dos tribunais. Porque, como diria Rui Barbosa, que tem uma estátua dele no plenário do Senado, a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Então, a gente tomou a decisão de ficar aqui. Agora, depois que o Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills sobre a análise das sanções, que podem ser Lei Magnitsky, que podem ser o IEPA, e aí eu vou passar a bola para a doutora Ludmila, se ela quiser falar um pouco com relação a isso, mas, no final das contas, os dois caminhos, quem aplica normalmente a sanção é o Tesouro Americano, é o OFAC, o Office of Foreign Assets Control. É o escritório de controle financeiro estrangeiro, né, do exterior. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? É perda de visto, é congelamento de bens, é impossibilidade de fazer transações que participem agentes americanos, enfim. E toda aquela coisa que é a pressão que eu entendo que é uma pressão forte, onde a Alexandre de Moraes não vai ter controle, e aqueles que se aventurarem a seguir o caminho do Moraes estarão sujeitos a sofrer o mesmo tipo de coisa. Eu me arrisco até a dizer que o Moraes servirá para os americanos do governo Trump como exemplo de como se combater, né, um juiz tirano como ele é, né? Essa é a impressão que eu tenho, Eduardo. Eu até já falei aqui no canal que eu tenho um palpite de que o Moraes ele vai ser usado, ele vai ser barbarizado com sanções para servir de exemplo, inclusive, para esses juízes ativistas lá na Europa. Então, em vez deles barbarizarem inicialmente um juiz europeu, eles vão barbarizar com o Moraes, que eu acho que é o maior exemplo atualmente no mundo, né? Existem outros exemplos. Israel está sofrendo uma questão séria também de ativismo judicial, a Polônia, salvo engano, mas o exemplo do Brasil é um exemplo, eu acho que é o mais forte no mundo. Então, né, o prego que se destaca nesse caso
negativamente, que é o Moraes, vai tomar a martelada merecida. Então, me parece que ele vai ser barbarizado de sanções pelos Estados Unidos. Aliás, uma dessas Então, sanções... comum, é o caminho natural. Estados Unidos primeiro, depois vem Canadá, vem a União Europeia. E aí... abre a porteira. Abre a porteira. Inclusive, o Michael Moreno, que é você já falou dele também, que é o ex-juiz da Suprema Corte da Venezuela, foi sancionado, né, pelos Estados Unidos, perdeu conta bancária, etc. Ele também, logo depois, foi sancionado por Canadá e União Europeia. Então, não tem esse negócio, vão ser só os Estados Unidos. Começa com os Estados Unidos. Então, depois as sanções vão aumentando, vão se espalhando pelo mundo, né? E uma coisa que eu percebi foi que a sanção de perda de visto, ela já aconteceu. Só que eles não liberaram a lista. Eles fizeram a coisa com requintes de crueldade, né? Já tem gente sancionada, mas não vamos dizer quem são essas pessoas. Se quiserem, peguem um avião e venham ver. Então, assim, eu queria saber quem vai ser o primeiro corajoso. Eles falam tanto que a gente é covarde, né, Eduardo? Ludmilla fugiu, Eduardo fugiu, não sei. Eu quero saber quem vai ser o primeiro corajosão que vai testar, né? Pega um avião aí, então, agora, ô Barroso, ô Moraes, e vem aqui pra gente testar o negócio. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião, já que eles não vão liberar listas. A minha interpretação é: a sanção de visto já foi dada. Queria saber a sua opinião, se é a mesma que a minha. Eu acredito que sim também, tá? A gente só não sabe a extensão disso. O Moraes, ele certamente é o prego que mais se destaca. Mas, deixa eu pensar nas minhas palavras aqui. Vai ter mais gente aí. A gente trocou muitas informações com muitas autoridades americanas, né? Não só na Casa Branca, mas também no Congresso. Isso tudo vai se movimentando. Vocês chegaram a ver, né, a deputada Maria Elvira Salazar, que é aquela que segura a foto do Alexandre de Moraes, e o deputado Richard McCormick, da Geórgia, eles abertamente fizeram uma declaração pública e enviaram um ofício para a Casa Branca pedindo ao presidente Trump para que sancionasse através de lei Magnitsky Moraes. E depois veio com o apoio público também do senador Mike Lee, que é atualmente um dos senadores mais influentes aqui dos Estados Unidos, uma pessoa muito próxima do Trump, muito próxima do Elon Musk. Agora está tendo esse conflito aí, mas enfim. Então são pessoas que também se movimentam, que têm assessoria para fazer relatório, que interagem conosco aqui na base das informações. E hoje em dia você não encontra mais ninguém aqui nos Estados Unidos em que você tenha que apresentar o Alexandre de Moraes. No passado, vinham comitivas de parlamentares, né? E é por isso que eu falo que não é um trabalho sozinho. Vários outros parlamentares vieram junto conosco para cá. E aí a gente chegava e falava: olha, lá no Brasil tem um cara que está fazendo muito mal. É o Lula. Não é só o Lula, não. Tá? Tem outro aqui também que está arrepiando. É? Aí começava. Daniel Silveira, 1.500 presos no 8 de janeiro, Crezão, e você falava Silvinei Vasquez, Anderson Torres, General Braga Neto, olha Lawfare, Jair Bolsonaro, Hoje em dia você já não precisa mais fazer isso. Quando eu entro em programas, né, do Matt Gaetz, do Steve Bannon, ou Steve Crowder aqui, que são uma das maiores audiências aqui dos Estados Unidos, quando se fala em transmissões pela internet, podcast, essas pessoas elas já vêm direto perguntando da Magnitsky, das violações de direitos humanos. E aí até a Folha fez uma matéria falando da bancada anti-Moraes do Congresso americano. E tá certo. Não era fake news da Folha, não. Era verdade. Porque já existem pessoas dedicadas a fazer isso. Bem, doutora Ludmilla mora aqui na Flórida. Aqui na Flórida, dependendo de onde você mora, você fala mais espanhol ou português do que inglês. Esses parlamentares, eles são eleitos com voto de imigrantes, que estão na segunda, terceira, quarta geração, às vezes. Então é super interessante para eles defender essas bandeiras, não só por uma questão de princípios, né, de liberdade, que aqui é muito forte a questão dos Founding Fathers, primeira emenda, segunda emenda, 1776, etc., mas também por um motivo eleitoral. O Richard McCormick é um deputado que se elege pela Geórgia, tem pretensão de vir senador na próxima campanha. A Geórgia é a quarta maior comunidade de brasileiros fora do Brasil, atrás somente de Boston, Nova York, Miami, e aí já vem a Flórida, Nova York, né, Massachusetts, falando dos estados, e a Geórgia. Na região de Atlanta, são cerca de 100 mil brasileiros que moram ali. E essas pessoas acabam votando, né? Muitos deles ali já são cidadãos, outros já estão na segunda geração, terceira geração de brasileiros. Então, isso daí está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Os cubanos, para finalizar, os cubanos têm mais influência porque a Revolução Cubana foi de 1959. Então, eles já estão há mais tempo aqui nos Estados Unidos. Muitos já viveram o American Dream e se tornaram milionários, às vezes bilionários. Aí eles entram forte na campanha, porque aqui não tem dinheiro público. Isso é outra coisa que a gente tem que consertar no Brasil também.
né, que foi demonizado o financiamento privado de campanha. Eles entram pesado na campanha e isso daí abre mais facilmente as portas. Então isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos e não se engane, né? O primeiro passo é um visto. O segundo são essas sanções OFAC. E depois, né, abre a porteira para o mundo inteiro. A única coisa que ainda sustenta esse governo, de alguma forma dá um pouco de sobrevida para essa facção criminosa que se apoderou do nosso país, é a Suprema Corte Brasileira. O governo já chegou no nível de governabilidade zero, ou seja, já não tem mais competência, condições de fazer articulação dentro do Congresso. Isso ficou claro. Fizeram com o decreto do IOF, recusamos e falamos, olha, nós vamos derrubar isso aqui, não aceitamos mais impostos. Agora vieram com uma medida provisória que também traz mais impostos e já está sendo avisada. Essa medida provisória vai caducar depois do período regimental dela. E tudo está mostrando que esse governo está se afundando cada vez mais. Sidônio já está lá há 6 meses com a promessa de que iria resgatar a aprovação do Lula. Acabou de sair uma pesquisa do IPEC que mostra que a situação só tende a piorar. Primeiro, escândalo do Pix. Depois do escândalo do Pix veio o escândalo do INSS. Esse foi um baita golpe no governo. E agora a tentativa de aumentar ainda mais os impostos no cidadão brasileiro, que complica um pouco mais. Só que essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês agora, ela foi feita antes de uma outra bomba que vai piorar ainda mais o resultado, que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Mas vamos lá, olha só. 43% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo e 25% como bom ou ótimo. Gente, nós estamos quase chegando ao dobro de pessoas avaliando ruim ou péssimo em comparação com bom ou ótimo. E tá aqui, ó, as pesquisas aqui. Olha a diferença. O governo começou com 23, ruim ou péssimo, 24, agora está com 43. Lá atrás, no início do governo, 41, bom, ótimo ou bom, e agora 25. Vamos para essa próxima aqui que é interessante, ó. 55% desaprovam o governo do Lula e 39% aprovam. Lembra que eu digo, quando chega na casa dos 30, é quase irreversível. E nós estamos a menos de um ano agora, hein, do início das eleições. Então, mais uma vez, mostrando como esse governo está decadente mesmo. Cadê? Esse aqui, ó. Esse vermelho mostra só a situação desesperadora do governo. O Sidônio, gente, entrou aonde? O Sidônio entrou aqui, ó. Olha aqui onde o Sidônio entrou. Depois que o Sidônio entrou, o negócio só piorou. Não adianta. Não tem salvação. Aqui fica melhor. Depois que o Sidônio entrou, saiu de 34 para 43. E agora essa daqui, ó. Gente, essa aqui é terrível para qualquer governo. Olha que loucura. 58% dizem não confiar o Lula, 37% confiam. Por que é isso? Por que para mim isso aqui é uma das coisas mais interessantes de tudo que a gente viu até agora? Lula está viajando pelo Brasil e viajando pelo mundo falando que eles têm que lutar contra a mentira. Que a mentira... Como é que é? Safadeza tem que ser crime. Falar safadeza tem que ser... Ele fala tanta besteira, gente. Falar safadeza tem que ser crime. Só que... de acordo com a opinião pública, tá? Isso aqui é inquestionável. De acordo com a opinião pública, quem fala safadeza e quem mente é justamente o Lula. Vou aumentar um pouquinho aqui. Quem realmente mente e fala safadeza é o cidadão, né? O meliante que deveria estar preso, só não está porque é amigo do STF. O Lula, 58%, gente, das pessoas não confiam no Lula. Olha que loucura. Esse número é assustador. Quase 60% da população não confia no presidente. Ou seja, o que ele fala é mentira. E os 37% que confiam é justamente aquele 37% que está aqui, ó. É justamente os... Tá aqui, ó. Que acham que é bom ou ótimo. É esse aqui, né? Os 39% que aprovam. Tá aqui, ó, os 39% que aprovam o Lula. Esse é o pessoal que ainda se atreve a confiar no Lula. Só que o Lula tá o seguinte, ele não vai conseguir mais nada no Congresso. O PP e a União já falaram que vão devolver os ministérios, não querem mais caminhar com o Lula. O PSD também já está considerando pular fora porque o Kassab quer se aproximar mais da direita. O PDT jogou toalha e fala que não anda mais. Então, sim, o que o Lula percebeu? Por que eu estou falando do STF? No Congresso, o Lula não consegue mais nada. Não consegue censurar, não consegue perseguir, não consegue aumentar os impostos. Vai sobrar única e exclusivamente para o seu escritório de advocacia que virou a Suprema Corte Brasileira. Flávio Dino está vindo perseguindo alguns deputados.
colocando vários deputados para serem investigados a questões de emenda, mas não é para fazer justiça, é para colocar uma coleira nos pescoços, né, dessas pessoas, senadores e deputados, para que eles façam exatamente o que o governo manda. Então o governo está usando o STF para intimidar o Congresso, para o Congresso fazer exatamente o que o governo manda, porque o governo já não consegue mais articular com o Congresso. O Congresso viu que esse governo se tornou radioativo, quem fica próximo dele não vai ser reeleito. Esta é a democracia brasileira, e se reclamar, esteja preso. Agora lembrando, antes de você ir para o próximo vídeo, eu cheguei onde eu estou hoje em grande parte porque eu soube usar as